Existe um provérbio coreano que diz: onde se semeia feijão, cresce feijão, e onde se planta ervilha, cresce ervilha. É lógico que se você semeia ervilha na terra, nascerá ervilha. E ao semear feijão, nascerá feijão. Deus também deseja que os filhos amados semeiem sementes de fé conforme a lei do mundo espiritual, no qual se colhe exatamente o que se semeia, para então ceifarem frutos abundantes. Então, vamos examinar como podemos semear e colher neste episódio. Gálatas 6, 7 a 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Duas pessoas semearam diligentemente no mesmo ambiente. Chegado o tempo da colheita, uma obteve ceifa abundante, enquanto a outra teve pouca colheita. O problema foi que a pessoa com pouca colheita não semeou conforme as normas da agricultura. Espiritualmente, é igual. Você deve crer na palavra de Deus, registrada na Bíblia, e praticá-la. Assim poderá receber resposta e bênção de Deus. No entanto, alguns parecem levar uma vida de fé diligente, mas não conseguem receber bênçãos, as coisas não dão certo e enfrentam dificuldades. Mesmo levando uma vida de fé por décadas, não conseguem receber uma bênção visível nem respostas. Se apesar de terem semeado durante a vida de fé, não têm recebido resposta ou bênção, é porque não obedeceram à palavra de Deus. Deus retribui conforme aquilo que fizemos e semeamos. Seja o que for, se semeamos diante de Deus, certamente haverá frutos disso. O que se semeia para a carne, produz fruto da carne. E o que se semeia para o Espírito, seguindo a obra do Espírito Santo, chegará a produzir fruto do Espírito. Essa é a lei do mundo espiritual. O ponto principal da vida de fé é transformar o coração e torná-lo boa terra. Ou seja, é preciso rejeitar a maldade do coração e enchê-lo de luz, bondade e verdade, passando a assemelhar-se à imagem de Deus. Essa é a chave da bênção. Por mais que a pessoa confesse: eu creio no Senhor e confio na graça da cruz, se não arar a terra do coração e continuar pecando, inevitavelmente receberá a acusação do inimigo, o diabo e Satanás. Uma pessoa assim tem um muro de pecado contra Deus, por isso não consegue receber resposta, ainda que ore. Então, como deve proceder para colher frutos abundantes ao semear a semente da fé? Primeiro, é preciso arar a terra do coração. Por mais que lancemos muitas sementes boas, se a qualidade da terra é ruim, não colheremos frutos abundantes. Por exemplo, se lançar a semente na beira do caminho, onde a terra é dura, será difícil que germine. As aves podem vir e comer as sementes, ou elas podem queimar ao sol. No entanto, se lançar sementes em boa terra, poderá colher 30, 60 e 100 vezes mais, de forma abundante. Espiritualmente, é igual. A terra que aparece na Bíblia simboliza o nosso coração. Portanto, devemos lavrar o coração e torná-lo boa terra. Isto é, precisamos arrancar a falsidade imunda, bem como o ódio, o ciúme, a inveja, a arrogância, o adultério, etc. Ao lermos a Bíblia, podemos distinguir, em linhas gerais, a palavra com a qual Deus nos exorta em 4 pontos. Deus nos ordenou fazer e guardar aquilo que Ele deseja e lhe agrada, e não fazer e rejeitar aquilo que Ele aborrece. Entre esses, a palavra rejeite, não faça, é semelhante ao trabalho de arar a terra do coração. Se, em obediência a essa palavra, você rejeita toda forma de maldade, como ódio, ciúme, inveja, briga e arrogância, e pratica o amor e o perdão, seu coração será transformado em boa terra. Numa terra tão boa, você poderá colher frutos abundantes, seja o que for que tenha semeado. Mas, se os filhos de Deus forem negligentes no trabalho de arar a terra do coração e não formarem um coração semelhante à boa terra, inevitavelmente, os frutos serão poucos em comparação com o que semearam. Segundo, para colher frutos abundantes ao semear a semente da fé, é preciso obedecer à palavra de Deus como quem semeia sementes. Devemos arar a terra do coração e, ao mesmo tempo, semear nela. Não é primeiro semear depois de torná-la boa terra.
Ambas as coisas devem ser feitas simultaneamente. O que significa aqui semear semente? Refere-se a obedecer conforme a palavra que diz na Bíblia: faça, guarde. Toda obra de obediência à palavra que diz: evangelizai, visitai, amai, servi, buscai o benefício do outro, dai o dízimo, sede fiéis, guardai o dia de descanso, é trabalho de semeadura. Ao semear diligentemente sementes de fé nesta terra como filhos de Deus, podemos produzir frutos abundantes e receber grande recompensa celestial. Um agricultor lança diversas sementes conforme a estação para ceifar muitos frutos. Da mesma forma, devemos arar a terra do coração e semear continuamente até irmos ao céu. Assim, quando obedecemos com firmeza à palavra de Deus, que diz: faça, guarde, Deus se alegra e abençoa. Terceiro, é necessário o trabalho de cuidar e cultivar com paciência. Se apenas semearmos e não cuidarmos do cultivo, não haverá muito o que colher, mesmo quando chegar a ceifa. Ao cuidar com paciência, eliminando pragas, adubando e regando diligentemente, você poderá colher frutos abundantes. Então, a que se refere espiritualmente o trabalho de cuidar com paciência? Em primeiro lugar, a oferecer culto em espírito e em verdade. Quando você oferece culto em espírito e em verdade, pode ouvir a palavra de Deus mediante a inspiração do Espírito Santo e aprender sobre o coração e a vontade de Deus. Assim, poderá ser o melhor agricultor espiritual ao dominar o método da semeadura e da colheita. Além disso, ao ter comunhão com os irmãos, você crescerá na fé ao compartilhar a graça. Em segundo lugar, a louvar e orar com a plenitude do Espírito Santo. Pois, por meio do louvor e da oração, você se reveste da inspiração e da plenitude do Espírito Santo e obtém força espiritual. Se o agricultor não tiver força e for fraco, como poderá cumprir o trabalho pesado do campo? Espiritualmente, também é preciso ter força para arar a terra do coração, semear e cuidar continuamente. Se você não se revestir da plenitude do Espírito Santo, sentirá cansaço e peso em tudo. Por mais que conheça muita palavra de Deus, se não orar, não conseguirá guardar o coração nem vencer o mundo. Receberá a tentação do inimigo, do diabo e de Satanás, caindo em prova e tribulação. Em contrapartida, mesmo muito cansado por ter trabalhado o dia todo, se você se revestir da plenitude do Espírito Santo mediante louvor e oração, receberá nova força do alto. Com essa força, poderá vencer na luta contra o inimigo, transformar a terra do coração em boa terra, semear e cuidar. Em terceiro lugar, é preciso estar sempre alegre e agradecer em tudo. A razão pela qual aramos a terra do coração é porque, pela fé, olhamos para a entrada no céu mais belo. Além disso, fazemos isso com gozo e gratidão, porque cremos que cada semeadura é glória e recompensa no céu, e que nesta terra colheremos como fruto de bênção. Também aqui, um agricultor cheio de esperança pela colheita trabalha com alegria e felicidade. Ele elimina pragas e arranca a erva daninha, cantarolando canções. Tendo um coração feliz, nem percebe como pesado o trabalho árduo. Do mesmo modo, se estivermos sempre alegres e agradecermos em tudo, o inimigo e o diabo não podem se aproximar e se vão. Por isso podemos correr rumo ao céu com força, sem desanimar nem olhar para o mundo. Quarto, para colher frutos abundantes ao semear a semente da fé, deve haver o processo de florescer e frutificar. Quando floresce lindamente, o coração das pessoas se alegra por causa do seu aroma. O nosso coração também, se florescer por meio de Jesus Cristo, passará a exalar o bom perfume de Cristo às pessoas ao redor. E as pessoas que não creem em Deus chegam a dizer: se todos os que vão à igreja fossem como você, eu também creria em Jesus. Assim você poderá evangelizar mais facilmente, e a evangelização familiar também acontecerá. E isso é o florescimento do que foi semeado em obediência à palavra de Deus. E por fim, começam a surgir os frutos. Cada vez mais vão amadurecendo os frutos da luz, do amor espiritual, das bem-aventuranças e os 9 frutos do Espírito Santo. Desse modo, o fato de surgirem frutos espirituais no coração é evidência de que você ama a Deus.
É como Jesus disse em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Estimada família do Only Bible, se ao dar assim frutos do Espírito, você recebe o amor de Deus, como não poderia receber resposta quando pedir algo necessário para a sua vida? Você poderá colher frutos de resposta rapidamente. Portanto, devemos entender que arar a terra do coração, semear conforme a palavra de Deus e cuidar dela é o princípio básico para colher toda a bênção espiritual e física. Espero que, ao obedecer agora tal como Deus ordenou, rejeite, não faça, e ao mesmo tempo arar a terra do coração, você semeie a semente da palavra que diz: guarde, faça, cuide e produza frutos abundantes, espirituais e físicos. Estarei orando por vocês. Bom Pai Deus, hoje compartilhei o princípio espiritual da semeadura e da colheita e sobre como devemos proceder para que Deus Pai nos responda rapidamente. Ainda que tenhamos pedido por muito tempo dizendo: Deus Pai, eu preciso disto e daquilo também, se não semearmos segundo este princípio espiritual, isto é, se não praticarmos a verdade que te agrada, arando a terra do coração, a resposta e a bênção inevitavelmente chegarão tarde. Ajuda-os a compreender isso e a se esforçarem por cumpri-lo com bondade, verdade e luz. E que ao obedecerem conforme a palavra que Deus Pai deseja, recebam e desfrutem abundantemente os frutos de resposta e de bênção. Por favor, concede essa bênção de prosperidade espiritual a todos os nossos irmãos. Oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.